início ao trabalho da manhã, tenha certeza de que Deus está conosco e que em momentos como esse a espiritualidade bondosa está presente a nos socorrer, a nos ajudar. É muito importante, então, desligar o pensamento para aquilo que ficou lá fora, para que possamos nos deixar envolver pelos espíritos amigos que vieram nos ajudar. Depois da página da prece, eu vou apresentar o nosso convidado dessa manhã. A página é do livro Mais Luz, Psicografia de Francisco Xavier, ditada pelo Espírito Matuíra, Em Paz com Todos. Muitas vezes, na trilha evangélica, fica o vazio deixado pelas afeições que nos exoneram do carinho maior. Fica o travo da desilusão à frente dos que jornadeavam conosco ainda ontem e hoje se retiraram, desorientados da estrada que partilhavam no serviço comum. Entretanto, e isso é natural e fatal, peçamos a Deus por eles. Nem mesmo nós que os amamos e que pela solidão passageira somos induzidos à capacidade de maiores reflexões, conseguimos saber quantas dores e quantas provas carregam. Ficamos, pois, à frente, abençoando a todos. Que a luz do Senhor a todos alcance e proteja sempre. Vamos à prece. Jesus amado, Espíritos superiores que dirige a casa, nossa gratidão por mais um momento de estudo, de reflexão aqui em tua casa. Pedimos que o povo teu servo, que veio com tanto carinho trazer a palavra para nós nessa manhã, que ele possa contar com a boa assistência dos Espíritos mentores dessa casa, que possamos aprender um pouco mais das lições movedoras da doutrina espírita. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O nosso oratório eu conheci naqueles anos que eu tive um compromisso que Deus me deu, que o Bezerra me chamou para a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né? E lá em 2004, que me lembrou que o ano foi 2004, junto com o queridíssimo Afonso Soares, de lá da antiga Federação Espírita Brasileira, ele era de lá, nós trouxemos em primeira mão para Niterói naquela época, né? Um jovem apaixonado pelas letras de Ivone Pereira, um estudioso da obra da Dona Ivone, mergulhou nesse universo da mediunidade com Jesus, da mediunidade levada a sério, da mediunidade que traz compromisso, que traz a verdadeira redenção para nós. Então temos hoje o prazer, a satisfação de ter o nosso companheiro Pedro Camilo, direto de São Salvador, na Bahia, né? A nos deliciar na sua palavra hoje. Ao final, ele tem livros, vai ficar aqui na nossa livraria para fazer autógrafos. Ele é uma verdadeira fábrica de livros. O menino escreve bem, tem uma bênção da escrita e tem os livros dele muito bons. Quem quiser conhecer, vai deixar um percentual para casa, vai nos ajudar naquela coisa da creche. Então, quem quiser após o passe, vai ficar na livraria para receber o seu abraço, né? Que ele disse que ele gosta muito de um abraço. Receber o seu abraço e quem quiser o livro, tem até um lançamento que ele vai falar ao final. Te peço para ao final falar desse lançamento, hoje que você tem aqui à mesa, para o pessoal poder conhecer a obra, tá? Então passo a palavra ao nosso querido Pedro Camilo. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco. E muito bom dia. Bom dia. Mas eu quero que os encarnados respondam também, né? Não só os que já foram. Bom dia, gente. Bom dia. Alegria estar de volta aqui ao GAN, na presença aí de vocês, de Hélio, trazendo um abraço fraterno lá do Instituto da Mediunidade Ivone Pereira, em Salvador. O grupo aqui estamos vinculados aí há 3 anos. E hoje, com a satisfação de apresentar para vocês, o Hélio disse assim, fala ao final, vou falar ao final da palestra dele, da fala dele, né? Porque, na verdade, a proposta de hoje, inclusive, é falar sobre este livro, né? Sobre o livro Tal Pessoa, Tal Médium, Influência das Qualidades Morais na Prática Mediúnica. Este livro que completa, pelo menos por hora, na verdade, que dá sequência
Há um conjuntinho de livros que a editora La Chatre resolveu patrocinar, que buscam estabelecer diálogos entre a obra do Hermínio Miranda com alguns autores da atualidade. O Hermínio vai fazer 6 anos no próximo mês que desencarnou, e é muito comum que a gente, quando o autor desencarna, meio que o movimento vai esquecendo um pouquinho, né? Vai deixando de lado um pouco as obras. E o Hermínio tem obras muito importantes, né? Nossos Filhos são Espíritos, Diversidade dos Carismas, Diálogo com as Sombras, Autismo, Uma Leitura Espiritual, Condomínio Espiritual e outras tantas obras. E aí nós entendemos ser importante manter a atenção do movimento para as obras do Hermínio. E aí nos propusemos, desde o primeiro livro, que chama A Tarefa dos Enxovais, que foi tocado pelo Orson Peter Carrara, lá de Matão, a pegar aspectos da obra e construir novas propostas a partir de então. O segundo livro foi este, Os Obsessores, Gente como a Gente, que é bacana o título, né? Que é tirado de um texto de mesmo nome do Hermínio Miranda, em que a gente vai apresentar conceito, classificações da obsessão e concorrer um pouco mais para a humanização da figura do obsessor. Obsessores não são espíritos voltados para o mal eternamente, diabos, satanases, não. São pessoas como cada um de nós, magoadas, que não souberam trabalhar suficientemente suas mágoas e se convertem em verdugos daqueles que não ofenderam. Em regra, a gente pode falar de obsessão numa perspectiva assim. E no mês passado, mês de maio, portanto, deste ano, às 2 da madrugada eu fui sacudido, acordei com uma ideia fixa na cabeça, que era escrever sobre a influência das qualidades morais na prática mediúnica. Mas eram 2 da manhã, muito madrugada, eu já tinha dormido tarde, eu estou com uma bebezinha recém-nascida, a gente sabe que bebê recém-nascido deixa os pais dormirem, né? Os pais dormem como nunca dormiram na vida, quando tem filho recém-nascido, e eu disse, não vou levantar para escrever nada e tal, eu vou dormir. Mas veio a ideia toda pronta na cabeça, a sequência da abordagem. Na madrugada seguinte, novamente, às 2 da madrugada. E aí me veio uma outra ideia associada, buscar no livro Diversidade dos Carismas os textos que dariam suporte à abordagem. Aí eu levantei e fui compulsar o sumário do livro. Por 3 vezes eu percorri e nada. Na 4ª vez, quando eu ia passando pelo capítulo Desenvolvimento da Mediunidade, uma voz me disse assim, está aí. E eu então fui ao capítulo e identifiquei os 3 textos que vieram nos dar suporte para a escrita do livro, que é uma parceria minha e de Hermínio Miranda. Não é um livro psicografado, mas nessa medida dos textos dele, a partir dos quais eu desenvolvo todo o conteúdo do livro. Claro, buscando também referência de Kardec. O Hermínio parte de uma metáfora, comparando o médium ao artista, no que toca à sensibilidade. Os médiuns, os artistas, são sensíveis e trabalham e muitas vezes mergulham em transe para traduzir as inspirações, né, de muitas formas, e no caso dos médiuns, aquilo que vem dos espíritos. Mas Hermínio faz uma observação que é um fio condutor desta ideia de tal pessoa, tal médium. Ele diz assim, que enquanto ao artista é somente desejável que seja uma pessoa equilibrada, serena, no médium esta condição é fundamental. Essa condição é fundamental. E olha como isso tem a ver com o que Kardec nos ensina. A gente pode pensar a mediunidade em 2 perspectivas. A perspectiva do ser ou não ser médium e do desenvolver ou não desenvolver a mediunidade. Kardec diz no item 59 do Livro dos Médiuns que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. De forma que podemos dizer que todos somos médiuns, embora nem todos possuam a faculdade em graus intensos ou mais patentes, que determine uma clareza nas percepções e, consequentemente, uma possibilidade maior de interação. A esses que têm um grau maior de percepção, nós chamamos de médiuns ostensivos. Ser ou não ser médium tem relação com a natureza do ser. Eu diria até natureza espiritual. Porque a gente sabe que a mediunidade também existe no mundo espiritual. Vide Ação e Reação, de André Luiz. Vide Recordações da Mediunidade, da Elevação Invisível, da Ivone, que ela fala de atuações dela no mundo espiritual. Um livro do Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, em que vamos ver lá Maria Modesto Cravo também atuando mediunicamente no mundo espiritual. Porém, vamos lá, todos somos médiuns porque somos espíritos encarnados e temos a possibilidade de, mas nem todos desenvolvemos mediunidade. Desenvolver aqui não é no sentido de forçar, mas de fazer retirar o envoltório
indo para a acepção da palavra, de que está encobrindo algo. No nosso caso, a mediunidade, quando existe em germen, ela pode sim ser desenvolvida ou de forma espontânea, quando a eclosão se dá abruptamente, ou mesmo nas reuniões chamadas de desenvolvimento mediúnico, a que os médiuns frequentam, de que os médiuns participam. Muito bem. Ser médium, portanto, é algo natural. Ninguém é médium por ser melhor do que outra pessoa. Ninguém é médium por ser mais evoluído do que quem quer que seja. É-se médium simplesmente porque é possível ser. Está na natureza do indivíduo. Agora, e por que é que nem todos desenvolvem a mediunidade? Se todos somos. Será que só os mais evoluídos moralmente desenvolvem a mediunidade? Kardec se inquieta com isso. E no item 226, a pergunta primeira do livro dos médiuns, ele propõe assim aos espíritos: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? O que é que vocês acham, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Quem quer dinheiro, levanta a mão. Vai trabalhar. Pois bem, a resposta dos espíritos, o que é que ele quer saber? Quanto mais evoluído moralmente, desenvolvido moralmente, mais médium, ou aqueles que são médiuns desenvolvidos são assim porque têm uma moral elevada? Os espíritos respondem não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo e depende do moral, ou seja, o desenvolvimento da mediunidade depende do corpo. Ok? Não tem nenhuma relação com o desenvolvimento moral. Mas por que será, gente, que nós ainda tratamos médiuns como se fossem semideuses? Por que lembrando aquele personagem da novela, por que que a gente ainda olha para o médium como se estivesse diante de um ser especial? Não é assim que a gente faz? Cognitivamente nós sabemos, médiuns são só pessoas, mas emocionalmente ainda não desvinculamos das ideias de mitificação da mediunidade. Eu acho que isso tem a ver também um pouco com a cultura católica nossa, desta e de outras encarnações. No âmbito da Igreja Católica, muitos foram canonizados por serem médiuns. Os que davam sorte de ser médiuns na igreja viravam santos. Os que eram médiuns fora eram bruxos ou bruxas e eram queimados ou queimadas. Tá? De modo que a gente ainda precisa se apropriar dessa ideia e internalizar. Na sequência, os espíritos dizem assim: o mesmo não se dá com o uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. As qualidades morais do médium determinam o uso bom ou mal. Olha aí que coisa interessante. E isso nos leva à seguinte ideia, de que, considerando que ninguém vamos lá, eu não sou pessoa e médium. Não são duas pessoas convivendo no mesmo indivíduo. Eu sou uma pessoa que é médium. Ok? Não é a pessoa e o médium. Existe a pessoa médium. A pessoa é maior do que a função. A função é uma parte da pessoa. Se é assim, o que eu sou enquanto pessoa vai se refletir no que eu sou enquanto médium. A pessoa Pedro Camilo determina como será o médium Pedro Camilo. Porque todas as minhas possibilidades e limites vão impregnar a minha prática mediúnica. Consequentemente, as qualidades morais que possuo também vão se espraiar pelo exercício da minha mediunidade. Kardec vai compreender isso para perguntar, inclusive, aos espíritos o seguinte: se existe médium perfeito. Qual o médium que poderíamos qualificar de perfeito? Os espíritos dizem assim: perfeição, diz assim, perfeito, eu acho que esse A foi assim, um kkk, né, uma risada. Se fosse hoje no WhatsApp seria kkk ou ha, né? H. Perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a terra, do contrário, não estaria sobre ela. Para Kardec isso, né? Dizei, bom médium, e ainda será muito, pois que são raros. Olha que coisa bacana. Falar em bom médium seria uma concessão, inclusive. Até porque Jesus recusou o título de bom. Jesus disse assim: bom somente o Pai está nos céus. E completa os espíritos: o melhor seria aquele que, simpatizando, senão com espíritos superiores,
tem sido o menos enganado. Pronto. Quem é que a gente conhece que só tenha simpatizado com o espírito superior? Não conheço. Eles dizem mais. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais houvessem tentado enganar. Que tal? Aí eu fiquei pensando assim, até Jesus foi tentado, gente. Até Jesus foi tentado. E quem somos nós para não julgarmos o que quer que seja, né? O melhor médium, portanto, será aquele que sintonize primeiro, simpatize só com bons espíritos, está para nascer, e que tenha sido o menos enganado. O que significa dizer isso? Todos se equivocarão. Os que ainda não se equivocaram, um dia hão de se equivocar. Por quê? Porque somos pessoas. Médium é gente, com todo o colorido que gente traz consigo. É gente de carne, osso e desejos. E é nessa perspectiva que nós, os médios, precisamos nos ver, para não nos julgarmos melhores do que somos. E como nós precisamos ver os médios, inclusive, para ajudá-los na tarefa que desempenham, para sermos fiéis à proposta espírita. Atento a isso, Kardec apresenta um quadro classificatório dos médios segundo as qualidades morais. Isso está lá em Livro dos Médios, no capítulo intitulado Médios Especiais. E segundo as qualidades morais, Allan Kardec apresenta dois grupos, os médios imperfeitos e os bons médios. Agora, olha que legal. Entre as características dos médios imperfeitos, Kardec elenca 13. As dos médios, dos bons médios, elenca 4. Curioso, né? Penso eu que porque, como é muito mais comum encontrar médio imperfeito, é mais fácil estudá-los e identificar as características do que os bons médios, aqueles que consideramos como tais, lembrando a perspectiva dos espíritos. São raros os bons médios. Então a gente vai tentar mencionar algumas dessas características, tentar desenvolver algumas, porque o tempo não é tão elástico para a gente. Kardec fala como característica dos médios imperfeitos. Vou tentar lembrar de todas e trabalhar uma ou outra. Médios obsidiados, médios fascinados e médios subjugados. É claro que aqui não é propriamente uma classificação moral, mas das consequências do cultivo das más paixões. O médium pode, portanto, se ver a braços com uma obsessão simples, em que ele, apesar da injunção dos espíritos, guarda alguma lucidez do processo e sabe que vive o processo de obsessão. Na fascinação, ele é enganado e não sabe que é enganado. A fascinação é terrível. Muitas vezes o médium está mergulhado num processo ridículo e só as pessoas em volta veem, ele não vê. E a subjugação, há um domínio moral e muitas vezes físico do espírito sobre o médium. Kardec fala de outras características como má fé. O médium de má fé, segundo ele, é aquele que, embora tenha uma ou outra faculdade, finge ter as que não possui, para ser melhor acreditado. Aí veja, uma pessoa de má fé será um médium de má fé. Ok? Porque é a qualidade da pessoa que impregna a prática mediúnica. Então, um médium de má fé é aquele que é psicógrafo, é sensitivo ou psicofônico, mas finge que ouve, finge que vê, finge que desdobra. Leviandade. Médios que só se servem das suas faculdades para futilidades, para coisas pequenas, não sérias. Exemplo, brincadeira do compasso, adivinhações de um modo geral. Médios indiferentes, aqueles que não tomam para si o que possuem e pouco se importam com as repercussões morais da prática mediúnica e das informações que recebem. Kardec fala de médiuns orgulhosos, olha aí, pessoas orgulhosas, médiuns orgulhosos. Aqueles indivíduos que acreditam que não precisam de ninguém, que se envaidecem das comunicações que recebem e que acreditam que não tem nada mais a aprender com o espiritismo. Já ouviram pessoas assim? Surge um novo livro. Pedro Camilo lançou um livro, já tal pessoa também. Eu não, já li o livro dos médiuns 30 anos atrás, já sei tudo. Né? É a característica dos médiuns orgulhosos. E que acham menor tudo aquilo que não vem deles. Então, Pedro Camilo soube que Hélio recebeu lá uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ele dizia, Hélio, que Hélio? Bezerra de Menezes só se comunica através de mim. Isso é conduta de médium orgulhoso, de médium que, infelizmente, ainda deixa predominar em si essa característica de imperfeição. E uma variedade de médium orgulhoso que Kardec apresenta são os médiums suscetíveis. É algo que não existe em centro espírita, graças a Deus.
nem aqui em São Gonçalo, nem no estado do Rio de Janeiro. O que são os médiuns? Que médiuns são esses? Quer que eu ajude, minha amiga? Vai ficar aí mesmo? Se pode não, fica ali então para não ficar de costas da senhora. Pronto, senão não me sinto confortável. Quem são os médiuns a desse respeito? Os médiuns suscetíveis ou melindrosos. Vocês conhecem algum, gente? Eu não conheço. Só fora do Rio, do estado do Rio de São Gonçalo. Quem é a pessoa melindrosa? Aquela que não aceita críticas. Que se você aponta, eu puxo a cadeira para você, meu filho. Fica aqui comigo, fica aqui em frente, não ficar de costas para você. É isso mesmo, vovó. Mas é ela, não sou eu não. Os melindrosos, as pessoas que não aceitam receber críticas, que se chateiam quando qualquer coisa é apontada, que até tomam aversão às pessoas que podem de forma séria avaliar suas condutas. Médiuns melindrosos são assim. Se apresentam o que produzem é só para serem aplaudidos. Não aceitam nenhum tipo de reparo ao que fazem. Tomam aversão às pessoas sérias e fogem das reuniões em que percebem que não vão ser o centro da atenção e que não vão imperar, dominando a todos. O mais curioso é como Erasto manda tratá-los. Lá no livro dos médiuns diz assim, deixai que se vão pavonear augures e que encontrem ouvidos mais complacentes ou que se exolem. Nada perde as reuniões que da presença deles ficam privados. Olha que coisa. Pavonear é o quê? Lá da hora de pavão, né? E ficar assim, né, se empolando lá e achando que é o que de fato não é. Kardec fala de médiuns mercenários, os que exploram financeiramente a mediunidade. Quantos não há por aí, infelizmente também dentro do movimento espírita, que vive das psicografias, das curas, das pinturas mediúnicas, dos trabalhos de aconselhamento, em centros que dizem que são deles, são meus centros. Kardec fala dos médiuns ambiciosos, que embora não mercadejem, esperam receber qualquer tipo de proveito ou outro da mediunidade, por exemplo, proveitos morais, ou até mesmo ascensão profissional. Eu conheci um médium que dava passe no patrão, na mulher do patrão, na filha do patrão, e até no cachorro do patrão ele deu passe. Em que perspectiva? Ascender dentro da empresa. Há pessoas que usam a mediunidade para realizar impérios nas famílias, para mandar nos outros. Conheço o caso de gente que, quando quer que a palavra impere, dá um chilique lá e diz, ai meu Deus, o Espírito está me dizendo. O seu espírito, o espírito dela, e às vezes o espírito de porco, né? Porque está fingindo para poder fazer com que a opinião impere. Isso também é uma forma de ambição, né? É uma forma de ambição. Kardec fala, portanto, de várias características as mais variadas, eu citei algumas, não temos tempo de falar de todas, que são interessantes. Por quê? Porque são características da pessoa que vão impregnar a sua prática mediúnica. Ok? Como a inveja, o despeito. Pessoas invejosas, médiuns invejosos. Quer saber se você é uma pessoa invejosa? Quer saber se você é uma pessoa invejosa? Como é que você reage quando o seu vizinho compra um carro novo? Fica feliz? Pô, vizinho, tô feliz por você. Ou fica de cá assim, não sei como é que conseguiu. Deve ter se endividado todo. Ou tá traficando droga. Não é? Inveja sua. Seu parente lá faz uma viagem para a Europa e você nunca fez, você fica assim, não sei como é que consegue. Né? Depois até pedindo dinheiro emprestado. Não vou emprestar. Invejoso. Se lá no Instagram ou no Facebook a pessoa posta lá uma imagem, né, bonitinha e tal, aí você coça o dedo para curtir, mas pensa assim, não vou curtir não, que eu não vou dar ousadia. Você é uma pessoa invejosa, tá? O invejoso é diferente do admirador. O admirador que mira junto, admirar, ele diz assim, poxa, Maria do Carmo fez um trabalho tão bom, eu quero fazer algo parecido com o dela. Esse é o que admira. O invejoso é assim, ela fez tão bom, eu não sou capaz de fazer, vou puxar ela para baixo, vou depreciar ela, falar mal dela, dizer que não presta, ok? O admirador tenta ir ao mesmo ponto, o invejoso puxa para baixo. O médium despeitado fica assim. O despeito pelo apreço que outros médiuns recebem, pelas comunicações dos outros médiuns, e muitas vezes até trabalha para minar o trabalho desses outros médiuns. Agora, no que toca às qualidades que definem os bons médiuns, Kardec fala de 4 qualidades. 4, faz assim. 4. Que são seriedade, modéstia, devoção e segurança.
Médiuns sérios é aqueles que somente para coisas úteis utilizam a mediunidade e não se servem dela para coisas banais, do tipo, dá uma olhadinha no meu passado aí. Será que eu vou casar? Quantos médiuns não são solicitados? Será que eu vou casar? Será que é a pessoa certa? É a minha alma gêmea? Coisa vai ser se disser, não, é sua algema. Né? Aí fica difícil. Então os médiuns sérios não se prestam a esse tipo de coisa. Os médiuns sérios usam a mediunidade de forma útil, de forma verdadeiramente para o bem. Os médiuns modestos, não é a falsa modéstia não, gente. A falsa modéstia é o último requinte da vaidade, como diz um autor francês, Jean de La Bruyère. Porque a pessoa sabe que é boa no que faz, que foi bem feito, aí quando alguém elogia, quem sou eu, quem sou eu? Isso é falsa modéstia, isso é vaidade. Ok? Eu lembro que um palestrante um conhecido meu, fazia uma palestra, fez uma palestra ótima. Aí no final atualiza, não me aplaudam não, que eu sou um poço de podridão. Eu conhecia ele, vou provocar, é meu lado médio perfeito. Aí eu fui apertar a mão, não é o senhor não, faz de conta. Fui apertar a mão dele e disse assim, diga aí, poço de podridão. Ele fez uma cara desse tamanho e não gostou. Foi falsamente modesto. Mas as pessoas verdadeiramente modestas, e no caso do médium modesto, é aquele que não se julga meritório ou merecedor de qualquer tipo de elogio pelo trabalho mediúnico que faz. Até porque ele sabe que são os espíritos que fazem, que produzem, não é dele. Ele não se sente parte daquilo. Tá? Se procuram as pessoas, não é para serem meramente aplaudidos. Sei que meu horário está chegando. Meu amigo Hélio chegou aqui, em nome de Jesus. Né? Eu vou ficar com ele aqui, vai ser me dar só 2 minutos. E aí, o médium, se eu tivesse pedido 3, eu ganhava. O médium modesto não foge, não foge das reuniões sérias, muito menos das pessoas que possam lhe apontar os possíveis equívocos. Ao contrário, solicitam as opiniões verdadeiras, solicitam as opiniões que possam acrescentar e se mantêm discretos em relação ao seu trabalho. Os devotados, não entendamos devoção como sinônimo místico, mas dedicação. Os devotados são aqueles que compreendem a extensão do compromisso que têm e não perdem tempo em sacrificar muitas vezes gostos, hábitos, interesses pessoais e até mesmo profissionais, como é que vamos dizer, financeiros, para fazer o bem. Aí às vezes alguns médicos dizem assim, eu me acho tão pequeno, porque eu não consigo fazer renúncias como o Chico Xavier fez, como a Ivone Pereira fez. Não precisa, faça as suas renúncias, como todos nós fazemos. Hoje é um sábado pela manhã, não é? Eu cheguei aqui e estava um grupo cheio de pessoas estudando. Quantos são aqui participantes de grupo de estudo e trabalhadores da casa? Levanta a mão. Que estudam, que trabalham na casa de qualquer lugar. Ok, bacana. Mas mesmo que não trabalham, estão aqui sábado de manhã. Podiam estar na praia, em casa com a família, tomando um sorvete, com as pernas para cima, assistindo televisão, lendo um livro, dormindo, que dormir é tão bom e necessário. Mas estamos aqui, isso são renúncias. São demonstrações de dedicação, de devoção. Quantos não enfrentam dificuldades familiares para estar aqui? Sai de casa e aí a esposa já vai para lá, né? Leva o caixão. Né? O marido faz o mesmo. Quantos não ficam até com ciúme de espírito? Eu já vi ciúme de espírito. Quando fala assim de alguém, quem é esse guia aí? Você está tendo alguma coisa com ele? É sério. A que ponto chega? Então veja quantas lutas, e cada um é que sabe das suas dificuldades. Como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente às vezes só vive a dor, esquece a delícia, né? Então assim, reconheça em si também esses valores. E ele fala do médium seguro, que é aquele que além da faculdade, da facilidade de execução, é assistido por bons espíritos e cujo comportamento inspira confiança, que é uma conquista, um amadurecimento, fruto das demais qualidades. Agora vamos pensar, para não ser maniqueístas, ninguém é bom e ninguém é mau. Nós somos filhos da contradição, não é isso? Mas precisamos refletir o que é que predomina em nós. Porque se somos pessoas em quem as boas qualidades predominam, seremos bons médios. Mas se somos aqueles em que predominam as más paixões, seremos médios imperfeitos. E aqui é a grande percepção. O que somos como pessoas se reflete naquilo que somos
como médium. As qualidades que cultivamos enquanto indivíduos vai impregnar a nossa prática mediúnica. E o bom ou o mau uso da mediunidade dependerá daquilo que predomina em nós. Se predominam em nós as boas qualidades morais, seremos bons médios, daremos um bom uso à mediunidade. Do contrário, daremos uma direção distinta, porque haverá em nós a predominância das más paixões. É por isso que, muito mais preocupados do que ser bons médiuns, precisamos nos preocupar em ser médiuns bons ou pessoas boas. Se formos pessoas boas, seremos bons médiuns. Porque é exatamente essa a ideia. Tal pessoa, tal médium. E que Jesus nos abençoe igual. Só usei um e os dois. Nós agradecemos imensamente ao Pedro Camilo pela exposição.